Boa tarde a todos. Prazer estar aqui podendo compartilhar essas experiências com vocês e ter podido assistir os palestrantes, né? Com um grande prazer de poder estar ganhando em conhecimento nessa área nossa de preservação de acervos, gestão de acervos. Eu sou pesquisador do Instituto de Arte Contemporânea, é uma instituição que está completando 20 anos agora, em 2017, foi fundada em 97, e a minha ideia era trazer um pouco para vocês das nossas ações ligadas à preservação, acesso e pesquisa. Bom, primeiramente, eu queria falar sobre a proposta do IAC, que é a guarda, né, e a divulgação de acervos, especificamente dos artistas de expressão geométrica construtivista brasileiros, né? Com isso a gente tem um recorte temporal que pega mais ou menos a década de 50, 60 e 70, o que na verdade não exclui outros artistas de outras gerações, mas o Instituto se iniciou com esses artistas. Na verdade, inicialmente o Instituto se chamava Sérgio Camargo, que foi montado para ser uma instituição voltada somente para esse artista, que é um escultor brasileiro, e depois foi se desenvolvendo para abrigar outros acervos, o que ganhou muito, né, na parte de disseminação cultural, porque esses artistas eram todos contemporâneos e todos eles ou eram próximos em termos de amizade ou em termos de produção dentro do mesmo contexto histórico que a gente queria abordar. A gente atualmente tem 8 acervos, né? O Amilcar de Castro, na verdade, é uma parceria que a gente tem com o Instituto Amilcar de Castro, que fica em Minas Gerais, onde a gente tem uma parceria com a base de dados deles. Mas é um artista também contemporâneo, desde esse primeiro período do Instituto Sérgio Camargo, já viu uma ideia de trabalhar também com esse artista. Então, a gente tem 8 acervos, né, que seria o acervo do Amilcar de Castro, com essa parceria, Hermelino Fiammingue, Iólio de Freitas foi o último acervo que a gente recebeu esse ano, e está em processo de tratamento, Lothar Charroux, Luiz Saciloto, o Sérgio Camargo, a quem eu já havia falado, Sérgio Esmeraldo, que morreu este ano, um artista plástico, e o Íris de Castro. O objetivo, como eu já havia mencionado inicialmente, é divulgar a trajetória desses artistas, né, por meio das obras, né, da sua produção. A gente tem a intenção, então, de formar, né, e disponibilizar gratuitamente, através desse centro, que seria um centro de pesquisa, a documentação desses arquivos, né? Isso se dá através de um banco de dados, que a gente disponibiliza em plataforma online, para que seja acessado gratuitamente, né? Todos os trabalhos desenvolvidos pelo IAC são de acesso livre e gratuito. Também, junto a isso, né, essas ações educativas e intercâmbios culturais com outros museus e instituições, né? Muitos museus também têm arquivos de artistas, né, e documentação histórica relevante sobre esse período. Então, para a gente é natural e, na verdade, muito importante que a gente tenha essa colaboração com outras instituições. O meu trabalho é dentro do Núcleo de Documentação e Pesquisa, que é o setor que cuida da gestão desses arquivos, né, desses acervos. Lá a gente tem esse trabalho de inventário sumário, de documentação textual. A gente faz registro de toda essa documentação, que em grande parte é em papel, mas, para quem conhece um pouco de arquivos pessoais, são praticamente híbridos, né? Eles têm todo tipo de documentação, desde objetos tridimensionais, objetos museológicos, material fotográfico, clippings, recortes de jornais, parte textual, tudo que se puder imaginar de correspondência, esboços, estudos. E a ideia do banco é dar conta de tudo isso. O banco também ele acaba atuando, né, a parte de metadados de uma forma meio híbrida, para poder dar conta justamente desses materiais diferentes que a gente tem e permitir que eles sejam acessíveis, né, e navegáveis, e também interrelacionar esses acervos que estão sendo lançados dentro do banco, né, dos diferentes artistas. Aqui eu pulei essa primeira parte, era mais para explicar que o Instituto tem uma estrutura, né, uma instituição privada sem fins lucrativos, mas possui aí toda uma estrutura vigente, né, de presidência, direção, conselho curatorial, conselho fiscal, presidência do conselho, conselho de administração, e aqui embaixo que ficaria a parte da administração, coordenação técnica e os funcionários do Núcleo de Documentação e Pesquisa. Mais uma repassada nesses acervos, né? Não sei se vocês conhecem algum desses artistas, são artistas que têm bastante projeção, inclusive tanto aqui quanto lá fora do país, até porque já há algum tempo a arte latino-americana tem crescido bastante no circuito cultural mundial, né?
Então, são artistas que têm tido bastante demanda de busca, de pesquisa por eles, até na relação entre esses artistas e outros artistas de outros países, a participação deles em eventos importantes da cena cultural de artes plásticas brasileira. O trabalho de preservação e acesso à pesquisa, a gente relaciona esse trabalho todo à gestão dos acervos, né? E esse trabalho ele visa a permanência do conteúdo, né? A permanência dos acervos, a disseminação do conteúdo e informação, dentro dessa característica de relevância histórica cultural dos acervos. Esse trabalho tem por objetivo assegurar a continuidade do acesso à pesquisa de fontes primárias. Isso é bem importante ressaltar, que eu acho muito importante do trabalho lá do IAC, que é essa divulgação da possibilidade de pesquisar em acervos primários, em fontes primárias, que é uma coisa que a gente tem acesso em grandes universidades, mas de modo geral na rede universitária, os alunos têm pouco acesso ou pouco conhecimento desse tipo de pesquisa, né? A pesquisa acaba sendo feita quase que totalmente em biblioteca, e ter a possibilidade de pesquisar em fontes primárias é praticamente assim um tesouro, é uma coisa meio arqueológica. São grandes descobertas, até na parte de pesquisa que a gente atende lá. É muito interessante ver o que é possível de se descobrir, de se interpretar e de se reinterpretar com esses acervos e a relação entre eles, né? Aqui eu mostro um pouco, mais ou menos, das atividades que a gente desenvolve lá. Seria mais ou menos a entrada de um acervo, a chegada dele, que pode chegar de diversas formas, né? Eu busquei algumas fotos lá da instituição, algumas etapas de higienização que a gente faz. Lá no Instituto a gente não trabalha com restauro, a gente não tem uma capacidade técnica para restauro, então a gente trabalha, na verdade, com pequenos reparos, higienização, e as avaliações para um possível restauro são aí encaminhadas do ponto de vista individual de um documento ou de um conjunto de documentos que a gente possa estar mandando. Dentro da higienização a gente faz os pequenos reparos, está ali uma foto de reparação. Esse acervo ele é acondicionado também, dentro de materiais de qualidade arquivística, a fim de promover a permanência, né, da durabilidade física, e ele é guardado numa reserva técnica, onde a gente consegue ter esse controle maior, tanto de umidade, temperatura, né, de acesso, de segurança. Aí a gente eu falar um pouco da preservação digital, depois de participar aqui do seminário, eu vi que a gente, na verdade, está engatinhando lá no Instituto, em relação a tudo que se discutiu aqui sobre preservação digital, mas eu fico feliz de saber que a gente está num caminho, que vai dar bons frutos, né? A gente tem o Núcleo de Documentação e Pesquisa, né, ele investe nessa digitalização dos acervos, né, que é justamente uma forma de manter a integridade física, informacional e garantir o acesso a longo prazo, né? Então, a preservação digital, aqui, ao meu ver, ela dá suporte à preservação física, né? Então, uma vez que eu consigo preservar os metadados, as informações que eu geri em cima desse acervo, em cima dos documentos, eu consigo dar um acesso mais controlado ao acervo físico, ou como antigamente a gente ia acessar um arquivo e recebia um monte de caixas para pesquisar e consultar. Com esse trabalho a gente consegue fazer uma filtragem do que seria a demanda do consulente, trazer os documentos de maneira mais pontual, e dessa forma a gente consegue preservar esses documentos de uma maneira mais íntegra e dar todo tipo de acesso, enfim, o acesso que a gente considera relevante para permitir essas buscas dentro da base de dados que a gente formata e disponibiliza na plataforma online. A gente faz esse trabalho de digitalização no IAC, que é feito pela equipe, nós somos uma equipe pequena, para casos pontuais de conjuntos pequenos de documentos. Quando a gente recebe um acervo relativamente grande para a gente, que é um acervo de 8.000 documentos ou 10.000 documentos, a gente acaba terceirizando esse trabalho, um profissional ligado à área de digitalização, e a gente acompanha todo esse processo em paralelo de controle de qualidade, de registro, de notação desses documentos para posteriormente encaminhar e subir eles para o banco de dados. Um trabalho tão importante quanto, né, a digitalização é a catalogação desses acervos, que é o trabalho que a gente desenvolve dentro de toda essa etapa, a partir da criação desses metadados no banco de dados e o registro de informações relevantes, né? Aí eu volto a dizer aquela questão do acervo ser híbrido, né? Então a gente está sempre buscando, cada acervo traz um desafio novo para a gente, embora a grande parte seja documentação em papel, a gente tem diferentes materiais, desde gravações em fita cassete, e cada material desse que chega é um desafio novo para a gente pensar em como registrar, colocar isso no banco de dados e, num segundo momento, disponibilizar isso na plataforma online.
Então é um trabalho bem interessante, é um trabalho contínuo, né? A parte de digitalização a gente tenta, eu coloco aqui, cobre quase 100% do acervo, porque é um trabalho contínuo. Na verdade, a gente recebeu um acervo esse ano da Iori de Freitas, que vai seguir para a digitalização. Mas, na verdade, dentro dessa etapa, a gente tenta cobrir a digitalização de todos os acervos para poder dar sequência no trabalho de catalogação, que é um trabalho demorado. Aqui algumas imagens da plataforma online, convido vocês a pesquisar no site do IAC. Tem lá um campo de acervo, onde vocês podem entrar ali no página inicial 1, 2 é plataforma de busca online do banco de dados, onde a gente disponibiliza algumas informações prévias de quais são os fundos ou coleções que a gente tem lá, e campos para palavras-chave, onde você pode estar cruzando, fazendo essa inter-relação entre os acervos. Ele vai mostrar aí uma listagem, você vai ter acesso ao documento através de um PDF, e há uma ficha cadastral individual do documento, onde são preenchidas as informações. O sistema de backup do banco é realizado diariamente no servidor, e a gente também faz esse backup em HD externo. Então, esse trabalho, fiz algumas perguntas aqui para alguns dos palestrantes sobre o armazenamento em nuvem, que é alguma coisa que a gente vem discutindo lá no IAC, pensando sobre propostas e opções para dar sequência nesse tipo de armazenamento. A gente armazena praticamente os metadados, seriam essas fichas individuais, arquivos matrizes, que seriam os arquivos em TIFF, como a gente viu na questão da Biblioteca Nacional, e através deles são gerados os arquivos em PDF e JPEG. A gente segue buscando, né, através aqui de participação nos seminários, novas alternativas para ir implementando lá no núcleo de documentação. Falar só um pouco do projeto de voluntário, que a gente considera muito importante lá, os alunos, a gente está dentro da Faculdade de Belas Artes, então a gente tem um projeto de voluntariado com os alunos de lá, para as pessoas interessadas em conhecerem algumas etapas desse trabalho de preservação, né, o que seria a instituição de memória. A gente desenvolve alguns programas de voluntariado e acompanha eles em diferentes etapas aí, da preservação dos acervos. Deixo aqui um convite para vocês conhecerem o IAC. Tem aqui o site. A gente está com uma exposição agora de 20 anos do IAC. E eu estou aqui com um folder dessa exposição, que eu trouxe alguns, caso vocês tenham interesse. Eu achei interessante esse folder porque ele traz um relato breve de cada acervo que a gente tem lá. E por ser uma exposição de 20 anos, ela é uma exposição que conta um pouco do que é essa atividade do IAC. Queria agradecer a oportunidade.